Para a Argentina, a greve geral dos trabalhadores no país vizinho durou 12 horas. É um protesto contra as medidas econômicas do presidente Javier Milei. Uma primeira greve convocada justamente pela CGT, a maior central sindical da Argentina, que é historicamente ligada ao peronismo, que faz justamente oposição ao governo de Milei. A greve teve adesão de trabalhadores da indústria, do comércio, do transporte e de empresas públicas. Milhares de argentinos em diversas cidades protestaram contra esse pacotaço de reformas econômicas e medidas econômicas propostas pelo novo presidente do país. Quero chamar o Renan Silva, gestor da Blumetrix, para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema e também sobre outros assuntos importantes nesta quinta-feira. Renan, obrigado por estar aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço. Mais uma vez, é satisfação estar aqui com vocês, participando aí com vocês. Legal. Ô Renan, a sua avaliação e avaliação geral em relação a esse movimento na Argentina, Milei se saiu bem dessa empreitada? Olha, bom, ainda é cedo, né, para ter essa definição, né, sobre o resultado, vamos supor assim, de capturar politicamente, né, de forma positiva ou não. A questão é que me parece que já era também esperado uma reação, e não tem como a gente não remeter, né, ao período do Fernando Henrique, né, que tinha um problema na mão ali, né, meio que parecido, porque você tinha ali uma moeda sendo implementada, com necessidade de âncora cambial, controle inflacionário e privatizações. Você também teve uma série ali de pavimentações ali para você estabilizar a moeda, e a gente, e eu me lembro muito bem, né, de tempos em tempos ali, tinham diversas greves, né, greves localizadas, greve geral também. Isso é natural do processo, porque quando você tenta reverter ali, né, a rota ali de uma determinada situação, de alguns vícios e tudo mais, é claro que você tem os grupos que são menos favorecidos ali com relação ao plano. Sem falar isso, que tem o embate político, né, que pesa muito. Então era de se esperar que tivéssemos essa reação. Agora, o governo, né, está muito recente, está tudo muito novo, e o que a gente percebe é que tem muitas recomendações, né, para o Milei, para ele ali desenvolver uma didática melhor, um debate melhor junto ao Congresso, que é ali que as coisas vão se resolver. Então, por exemplo, precisa-se minimamente de algumas sinalizações, né, positivas para que consiga-se atrair alguns investidores, consiga-se renegociar algumas dívidas, mas tudo passa realmente pelo primeiro degrau, que é a estabilização da moeda, né? E isso também não deve se conseguir tão rápido. Agora, o plano, ele traz, né, algumas sinalizações nesse sentido, e fica claro quando ele fala ali muito de incentivar de forma bem contundente, por exemplo, as exportações, fica claro ali a intenção da recomposição da reserva cambial, né, que também foi uma das premissas ali do Plano Real também, recompor a reserva para poder fazer uma espécie de ancoragem. E isso, por exemplo, é meio que inquestionável mesmo ali na oposição. Talvez o Congresso argentino deva se sensibilizar, talvez, com essa situação, até porque não há vantagem para ninguém se a Argentina continuar dessa forma, né? A outra questão também fala sobre realmente o corte de gastos. Isso sim, isso acirrou os ânimos, né? Porque cortar gastos ali para aquela população que vive hoje, né, do gasto do governo em geral, isso é muito ruim, e isso gera reações.
Então, assim, a questão é como que ele vai conseguir sensibilizar o Congresso nesse sentido. Eu vi comentários nos dois polos, né? O polo mais pró-Milei dizendo que o movimento foi esvaziado, né? Que a praça estava vazia, e do outro lado dizendo que o movimento foi um sucesso. Eu acho que foi da forma como deveria ser, fazendo um paralelo aqui com nossa história. Do lado aqui do real, eu lembro que existia uma exaustão tão grande por parte da população, depois de vários planos econômicos, que a população aderiu à moeda de uma forma até natural. É claro que com aquele evento ali da URV, criou uma sensação de estabilidade, e as pessoas já anunciavam, né, olha, eu acho que isso aqui vai virar uma moeda. E começou a ter uma certa credibilidade. Então, se o argentino, né, tiver nesse ponto, né, histórico de falar assim, chega, né, e criar uma aderência, né, ao plano e tudo mais, pode ser, né, também existe sempre o risco de dar certo, né? Então, às vezes uma ideia pode parecer muito ruim, muito absurda, mas dependendo do momento, ela se encaixa perfeitamente. No caso do Plano Real, a população falou assim, não, basta, a gente tem que fazer o dever de casa mesmo e vamos dar o apoio. A questão é que no mundo hoje atual, não tem mais aquela lua de mel dos governos. Antigamente, todos os governos tinham ali uma lua de mel de pelo menos 100 dias, e as pessoas falavam, não, entra com as medidas, entra com as medidas duras, porque você tem um capital político. O Milei, né, não é um especialista em político e não tem apoio do Congresso, e cadê os 100 dias de lua de mel? Não teve, né? Então, isso aí que pode colocar em risco e frustrar algumas ações que são importantes a serem implementadas. Boa, Renan. Só um detalhe, no Plano Real ali tinha umas notas de dinheiro muito bonitas, acho que aquilo ali ajudou a conquistar o brasileiro como um todo, as moedas eram todas bonitas, né? Agora não tem mais isso, nem dinheiro circula muito, né? A gente vê também essa tentativa da negociação, e o Milei se mostrando assim, tendo, né, que negociar muito mais do que parecia na campanha. Na campanha ele parecia muito mais turrão e muito mais até autoritário, digamos assim. Mas agora ele está vendo que precisa, tanto que já tem a medida aí a partir de abril com aposentadorias e pensões reajustadas mensalmente pela inflação. O pacotaço lá, que tinha 664 artigos, já foram removidos 141. Ele segue com a ideia de privatizar algumas estatais, mas tirou a petrolífera YPF dessa lista. E enviou também um projeto ao Congresso que acaba isentando ao imposto de renda cerca de 800 mil contribuintes. Por outro lado, agora propõe que todos os trabalhadores que ganhem mais que R$ 7.500 voltem a pagar o imposto. Ou seja, são muitas medidas ao mesmo tempo, e essa forma de receber essas medidas também pode variar muito, né, Renan? E pode ser ao mesmo tempo esse movimento da greve demonstra que, apesar da escolha do povo argentino por ele precisa estar atento ao que diz o povo e não tem um cheque em branco em mãos para governar da maneira que bem entende. Sem dúvida, né? Tem que ter o diálogo. E agora, há quem diga que pode ser uma estratégia política, né? Vir com um pacotaço, né? E aí já prevendo uma desidratação, vamos dizer assim, já programada, né? Já prevista. Então, né? Se eu conseguir os itens essenciais, ou seja, eu peço tudo que é necessário, ou até muito mais. Na política fala-se sempre aquela história de jogar o bode na sala, né? Então, primeiro joga lá o bode na sala e depois começa a discussão. Então, parece que ele está nessa linha. Não poderia dizer que isso seria um acaso. Eu acho que já é uma certa orientação de ele adentrar ao mundo político, né? Que ele não tem
de certo, ele não tem muita afinidade. Então, e as falas duras e tudo mais, ele não tinha uma experiência política e uma expressão política, né, com lideranças e tudo mais, e aí opta-se por uma coisa, por um personagem, né, por uma coisa assim fantasiosa, para chamar atenção e as pessoas acreditarem que aquela pessoa pode representar uma mudança. Eu acho que também ele seguiu nessa linha, eu acho muito arriscado, né? A gente pode traçar, né? acho que até é muito difícil traçar, né, um paralelo do período, né, Fernando Henrique para cá, porque olha a diferença, né, de Fernando Henrique e de Milei, né? Então, assim, o Fernando Henrique era um especialista, né, em política e também conseguia dialogar, né, com as forças políticas. Então, essa habilidade, de fato, o Milei não tem. Mas me parece isso, que colocou-se muitos pontos para ter uma desidratação, para se conseguir o mínimo ali, no sentido de recuperar a reserva cambial, de estancar com as emissões ali descontroladas da moeda, até que se busque ali uma sensação de estabilidade, uma certa sensação de estabilidade na moeda, que é essencial para arejar, né? Tem muito potencial para dar certo, porque eu acredito que é o seguinte, a Argentina dessa maneira não atende ninguém. Existe uma interdependência, por exemplo, muito grande das economias, né, da Argentina com o Brasil, né? Assim como tem também lá nos Estados Unidos com a China, uma interdependência que acaba denotando ali um equilíbrio das coisas. Enquanto tivessem interdependência, as coisas ficam em equilíbrio. Aqui também, né? Então, na medida que você consiga essas medidas mínimas, haverá uma intensificação, uma circulação melhor do fluxo de capital entre os países, porque há um consumo reprimido excepcional na Argentina, e não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Outro posicionamento dele, que é controverso, que veio da campanha, de que ele não vai se relacionar com os governos da China, ou do Brasil. Ele talvez não, mas os entes privados vão entrar naquele sistema de trocas colaborativas, quer dizer, já existe isso, né? Então, eu acho que deve falar mais alto essa questão das trocas, né? Das trocas colaborativas ali dos entes privados. Ele até, em algum momento, até sinalizou, não, mas se as empresas quiserem se relacionar, não tem problema. Então, ele quer dar um recado para o eleitorado dele, que tem um afastamento no campo filosófico e tudo mais, nada mais do que isso, mas a vida continua né, os empresários brasileiros não vão deixar de exportar para a Argentina porque ele não vai conversar com o presidente Lula, por exemplo. Eu acho que não é nada pragmático e isso não vai ser afetado. Mas se a economia argentina conseguir realmente dar sinais de estabilização, e conseguir uma boa renegociação com um FMI, com sinais claros de que vai haver um ponto de inflexão, ali eu acho que é interesse de todos e aí sim é o que eu falo, pode até ter o risco de dar certo. Né? Marcos Saravalho tem uma pergunta, Renan. O Renan, muito boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, Saravalho. Prazer. Tudo ótimo. Prazer falar contigo. O Renan, a Cristina Junqueira, né, que é uma cofundadora do Nubank, ela falou num podcast recentemente de que existiria a possibilidade, né, falando em nome do banco, de voltar para a Argentina. Né, eles saíram recentemente, né, por volta do ano de 2019, deixando, né, a atividade, as operações na Argentina, e citando esse movimento. Aí eu te pergunto, como é que você vê esse movimento das companhias possivelmente privadas voltando, né, para a Argentina e quando, né, isso acontece? Ou seja, será que todo mundo já vai falar, vamos chamar o nosso board aqui e já vamos voltar para a Argentina? Porque esse ano, assim como qualquer transição, tende a ser mais um ano muito difícil, né, com a economia muito fraca ainda, a inflação ainda muito alta, mas lembrando que a economia argentina, mesmo sendo uma fração da brasileira, é uma economia bastante representativa, né? A gente está falando de uma população muito grande,
Enfim, como é que você vê esse movimento e quando, né? Se ele acontecer, por exemplo, no Nubank, quando que ele volta? Será que ele volta já, vou tomar o risco e é importante chegar na frente, ou preciso de 2, 3 anos, já que esse ano ainda vai ser um ano tende a ser um ano muito difícil em termos econômicos, né? Nessa possível movimento de transição, né? Exatamente. O que eu vejo é que, com certeza, vai estar no radar de todos que têm essa pretensão de negociar ali, de voltar a intensificar a prestação de serviço e as relações com a Argentina. As oportunidades são muitas, porque, como eu falei, se você tiver alguma pequena melhoria ali de renda, não vai ser esse ano, você tem um mercado consumidor ali represado e carente de praticamente tudo. Então, eu acho que ela tem toda a razão e ela já está, né, salvo engano, ela já está antenada com esse movimento. Agora, realmente, essa pergunta é bem complicada, tá? Porque o quando, né? O quando é ali o difícil. Em tese, né? Quando, por exemplo, algumas medidas forem aprovadas, que mostrem, segundo a experiência, né? Que mostrem que a Argentina pode caminhar para a estabilização da moeda. Eu acho que o primeiro degrau sem moeda é complicado. A gente já viveu isso no Brasil, né? Então, precisa recuperar a credibilidade da moeda, ou de alguma forma, e de uma forma consistente, e sem... ou seja, e observando também, tomando cuidado com os erros do passado, né? Em certo momento também, lá nos anos 90, a Argentina fixou o câmbio, né? Aqui no Brasil foi diferente, né? De forma sutil, mas foi diferente. Havia uma banda cambial que ela flutuava entre a banda, né, com uma reserva ali para poder fazer defesa dos ataques especulativos. Então, eu não acredito nesses erros, assim, porque a gente vê claramente que o Milei, ele é um economista, talvez, ali, até para interpretar esses fenômenos ali, ele tem mais facilidade, ele também é adepto, né, à escola liberal, isso é muito claro. Acho que o cuidado que tem que se ter é justamente segurar a ansiedade, que ele não vai conseguir implantar todo o liberalismo de uma vez só na Argentina. Tem que ir pavimentando passo a passo, né? Mesmo ali no plano real, veio ali, antes tivemos o impeachment do Collor, então, onde a reserva estava começando a se recuperar, a reserva cambial. Então, assim, é um trabalho muito árduo e que talvez não fosse possível fazer em um único governo. Mas se as medidas tiver o convencimento de que isso é bom para todos, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda, é necessário ter um país, né, para você ter a política. Então, ou melhor dizendo, né, melhor o avião está em queda, livre, né, tem que estancar, não pode bater no chão o avião. Então, acho que os políticos, em dado momento, pode estabelecer ali os pontos mais importantes para que se dê essa sinalização. Mas aprovadas as medidas essenciais, não todo o pacote, mas as medidas essenciais para isso no Congresso e no Senado, eu acho que os empresários já começam a agir mais rapidamente, até porque você também demora um tempo para restabelecer todo o operacional ali, instrumentação jurídica e tudo mais, para começar a retomar essas relações, né? Renan, só uma última pergunta. Estou tentando encontrar um low aqui na economia argentina. O ano que vem, na verdade, esse ano a gente tem eleições norte-americanas, e num possível cenário, né, de uma eleição de Trump, você acha que poderia também estimular, aproximar, incentivar essa proximidade Estados Unidos-Argentina, ter um melhor discurso, também estimular a economia argentina, ou não? A Argentina tem que procurar a sua solução, enfim, acho que tem talvez poucos alinhamentos, né, assim, distanciamento de BRICS, né, até mesmo de Mercosul tendo ruído. Como é que você vê esse possível cenário acontecendo, olhando um pouco mais para 2025 do que para 2024, né? Olha, o que eu tenho visto é engraçado esse aspecto, né? É como na era Bolsonaro agora, lá com o Trump, né? Ele, de fato, ele foi lá e apertou a mão do Trump, né? Mas isso não significou que os Estados Unidos, né, financiassem o Brasil de algum sentido, ou facilitassem a vida do brasileiro. Eu já ouvi, essa semana eu já ouvi
algumas matérias, já li algumas matérias, algumas coisas, falando, por exemplo, tem que se perdoar a dívida da Argentina, né? Mas quem vai perdoar a dívida da Argentina? Também os entes, né, privados têm suas auditorias por trás, os países, os governos têm seu eleitorado também, isso é muito antipático. Tá, mas tudo bem, você cobrar o que ela não pode pagar, todo mundo sair perdendo. Então, eu acho que pode haver uma facilitação no sentido de todos crescerem, né? Agora, é o que eu falo, eu acho que o que deve prevalecer um ambiente melhor é que realmente a economia, o fluxo de capital fica melhor. Então, ela deve também voltar ali para receber alguns investimentos estrangeiros e também do norte-americano. Agora, que nem essa questão do afastamento do BRIC, é o que eu falo, afastamento, eu acho que isso está no campo filosófico, né? Filosófico que eu digo, na ideologia, né? Eu não compactuo com governos totalitários, eu não compactuo com governos com viés socialista ou com viés comunista. Eu acho que está nessa linha. Mas vamos imaginar, né? Quer dizer, os empresários, a gente não vão se relacionar com esses países. O Brasil está lá no BRIC, está aqui do lado. Eu acho que isso é um pouco até fantasioso, entendeu? Eu acho que isso não acontece. E não podemos esquecer, como às vezes a gente esquece, a gente fala assim, o Brasil é rico, a gente lembra logo da riqueza natural, né? Mas não, nós temos uma riqueza que é o mercado consumidor e que todo mundo tá de olho, todo mundo quer tirar uma fatia. Na Argentina, hoje também não é diferente. Tem essa riqueza lá para ser capturada pelas empresas do mundo inteiro. Também a questão do Mercosul, eu acho que está na mesma linha, é a questão ali filosófica. E o Mercosul tem um certo discurso ali, né, de criar uma unidade, às vezes até falando em uma nova moeda, de transação. Transacionar com outra moeda não tem problema, mas eu recebo a moeda e vou converter em dólar imediatamente, né? Então tem que ver os custos disso. Talvez ele faça uma crítica sobre coisas que não são pragmáticas, e eu acho que não vai, acho que não vai se seguir esse caminho. Eu acho que vai se seguir o caminho realmente de trocas mesmo, agora tem um mercado consumidor represado, tem um desemprego melhorando, gradualmente, lento, né? Eu fico imaginando, eu não quero ser otimista demais, mas a renda melhorando, pronto. Aí as empresas retomam os investimentos, o financiamento das empresas, né? A Argentina fica facilitado no exterior, né? Quem sabe ela dá uma melhorada no rate, mas eu acho que tudo isso tem que passar pela estabilização da moeda, né? Obrigado, viu, Renan? Uma boa tarde para você e até o nosso próximo encontro. Tá ok, eu que agradeço, gente. Um abraço, satisfação.